Essa vai ser a última música. Essa música a gente tá... Já temos a gravação. Quase que postei a foto aqui. Vai lá, tira. Boa tarde! Iniciamos aqui os nossos podcasts dentro da terceira FEMS aqui na nossa Festa da Uva. Com todo o improviso do mundo, né? Porque tudo é improvisado. E hoje nós vamos falar sobre os nossos pilares dentro do nosso ecossistema Okada. Então, já para iniciar, quero apresentar as meninas. Então, meninas, se apresentem. Nem eu me apresentei, né? Tudo bem. Mas elas vão se apresentar e depois eu me apresento. Olá, boa tarde. Meu nome é Lu Peixoto. Eu trabalho com beleza para posicionamento de marca. Olá, boa tarde. Eu sou a Rita. Eu sou da Inspiratitude, trabalho com autoconhecimento, bem-estar e propósito através de terapias integrativas. E estamos aqui hoje para mais um podcast com a Celeste, com a Elô. Muito feliz de estar aqui. A minha parceira de podcast. Exatamente, a gente está aqui de dobradinha, repetindo a dupla. Muito legal. Bom, agora eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Celeste Carvalho, sou domoterapeuta, estou com o meu stand aqui na FEMS, stand 79. Então venham me prestigiar. E hoje, né, no nosso podcast Fala Rainha, nós vamos falar sobre um dos nossos pilares, que é o pilar Faça para ganhar dinheiro, o que você faria de graça. E aí, meninas, o que vocês fazem para ganhar dinheiro que vocês fariam de graça? Uma das coisas que tá dentro do meu trabalho e que eu implementei, né, em 2020 é a parte da fotografia, que é uma coisa que eu sempre fui conhecida pela pessoa que ama tirar fotos. Amo, desde não dá nem pra perceber que você gosta de tirar foto, né? Não dá pra perceber. Quase não tem foto. Quase não tiro fotos de coisas também. E então é uma das coisas que esse pilar serve muito para mim sobre esse aspecto da fotografia, porque é algo que eu já gostava. As pessoas que me conhecem de ensino médio, de época da escola, quando eu tive o primeiro contato ali, o acesso a esse mundo da foto pelo digital, na época era pelo celular, eu já gostava muito e eu fazia isso espontaneamente, gostava de tirar fotos dos outros, gostava de montar aquelas retrospectivas que não existe mais, né? O programa no Movie Maker que eu fazia, bem retrô isso daí. E poder trabalhar com isso hoje é muito divertido. É mais do que é legal, eu gosto, eu tenho um talento e tal, mas é divertido mesmo. Então, esse pilar serve para mim muito nessa parte aí do meu serviço. E essa questão de fotografia e beleza? Porque assim, lógico que a gente olha a beleza na fotografia, tem toda essa questão, mas você trabalha com uma beleza de uma outra vertente, de uma outra maneira. Como que você juntou essas duas coisas? Eu comecei, né, empreendendo na área da maquiagem, né, que é essa parte. E quando eu comecei a empreender na área da maquiagem, o mais engraçado é que eu não sabia nada da área, nada. E eu escolhi a área justamente porque eu tinha uma questão ali de saúde, e essa questão de saúde impactava diretamente na minha imagem, né? E aí, por causa desse impacto, eu resolvi ir para essa área. Era uma área que solucionava um problema meu, na verdade. E gosto muito, me encontrei muito ali na área da beleza, da maquiagem, só que eu percebi que eu não gostava de alguns nichos dentro da área. Algumas coisas, tipo, não me encantava. Por exemplo, eu não atendo noivas mesmo. Então, eu não faço. Isso é interessante falar, porque assim, fotografia também tem os seus nichos. Sim. Né? Assim como maquiagem também tem seu nicho. Não é, sou maquiadora, eu faço maquiagem de qualquer tipo, não. Assim como fotos, né? Sim. Então, cada um tem o seu particular, ou o seu gosto em especial por determinada área, né? Não é porque eu gosto de tirar foto que é uma foto 100%, sei lá, foto 100% de tudo. Sim. Tem pessoas que... dentro da foto também tem a sua especialidade, assim como dentro das maquiagens, né? Do produto, questão de beleza.
as suas particularidades e seus nichos ali, né? O que você tá falando das noivas. Isso que eu tô falando das noivas. Quando eu entrei, eu nem sabia, porque eu era leiga mesmo de tudo. E aí eu fui entendendo como funcionava. E eu entendi que eu gosto, porque eu venho do secretariado, que é esse lado mais corporativo. E eu gosto de partes do que tinha ali também. Então eu migrei a minha maquiagem voltada para esse lado empreendedor, de posicionamento, de colocação. E a fotografia veio para agregar. Era uma coisa que eu já gostava de fazer, que eu faria de graça, mas que veio para agregar e junto com essa parte da maquiagem. Então hoje eu trabalho com beleza voltado para posicionamento, voltado para a parte de imagem pessoal. Muito bem. A gente... Temos mais uma pessoa na mesa agora, a nossa... Celeste! Obrigada, Celeste! Os cachinhos são os mesmos. A Celeste vai voltar agora, né, gente? Lá pro stand dela também, né? Ela já contou que tá aqui expondo na FENS. E agora a gente tem a Lê aqui junto com a gente. Boa tarde, Lê! Oi, tudo bom, Rita? Ó, temos uma coisa especial. Elô, presente da Maber. Olha! Caricanecas. Olha que lindo! Rita, presente Maber. Olha que linda! Gente! Ó, gente! Chique, né? Bacana. Ficou lindo. Cara, que Adorei agora vocês. Lindíssima! Eu também adorei, gente. Ficou lindo. Então, presentinho Linda. nosso da Maber, de uma das nossas rainhas, que nos presenteou aqui pra gente estar na FENS aqui, com essa caneca aí personalizada, né? Que foi muito bacana. E então espero que vocês tenham gostado. Adorei, Espero que, né? Ficou legal? Muito linda, adorei. Muito obrigada pelo presente. É isso Se estiver aí. no podcast, ainda recebe presente. A gente tá muito chique. Muito chique, né? Conta aí pra mim, a gente tava falando sobre agregar valor na vida, sobre fazer com o coração. Basicamente é isso, né? Porque quando a gente fala sobre faça pra ganhar dinheiro que eu faria de graça, é sobre fazer com o coração, né? É fazer decoração. Decoração. Exatamente. Eu tava contando um pouquinho, a Celeste perguntou pra mim, né, qual era o meu conceito sobre esse pilar, o que eu achava. Aí eu mencionei, exemplifiquei dentro do meu negócio com a parte de fotografia, que é uma coisa que eu já fazia muito antes de empreender, na verdade, que eu já gostava muito. Sou conhecida como uma pessoa que adora tirar fotos. E aí eu tava falando um pouquinho sobre isso. Aí a Rita ficou de falar do dela agora. Exatamente. Bom, eu gosto muito de terapias integrativas desde muito nova. Sempre gostei muito. Então, e conversar com as pessoas, atender as pessoas, isso é algo que eu sempre gostei. Adoro conversar com as pessoas, entender. E de uma certa forma, as pessoas muitas vezes me procuravam, né, pra conversar, se sentiam à vontade. Eu percebia também, sempre percebi que as pessoas confiavam em mim para falar algumas coisas que às vezes eram delicadas. Então, até quando eu trabalhava mais no corporativo, então eu sempre conseguia, as pessoas ficavam à vontade até de me falar alguma coisa que de repente ninguém falaria dentro da empresa, né? Por conta de uma situação. E eu percebia isso. Então, eu sempre gostei das terapias, de formas alternativas de se cuidar, né, de saúde. Eu sempre gostei muito de yoga, né, sou praticante desde 2006. Então, eu faria de graça isso, eu ficaria o dia inteiro conversando com essas pessoas, falando sobre isso, né? Então, esse mergulho no autoconhecimento, acho que começou também muito nessa época do yoga ali, comecei a fazer terapia também, psicoterapia. E foram juntando várias coisas, então... E hoje eu consigo trabalhar com isso, né? Então é uma alegria, enfim, aprimorar aí os meus estudos. E então eu faço hoje o que eu faria de graça. Quando foi essa virada de chave? Porque isso é uma virada de chave, né? De falar assim, eu sempre gostei, mas eu era aluna de yoga, né? Eu gostava no corporativo as pessoas me procuravam, mas esses conselhos que você dava não era uma consultoria paga, né? Não. E quando que você tem essa virada de chave de dizer, pô, eu faço isso tão bem, é tão legal, que as pessoas me pagariam para eu fazer isso e eu vou
curtir o meu flow. Eu vou fazer isso de um jeito fluido, vou fazer isso, vai ser leve para mim, para minha vida, e eu ainda vou poder ser remunerada por isso. Uma vez, estava justamente numa viagem de trabalho, era uma premiação, e estava justamente com a minha chefe, que era a dona da empresa que eu trabalhava, e ela começou a fazer uma pergunta pra gente, né, sobre isso. O que né, você pensa em fazer, o que seria seu sonho e tal. E eu lembro muito que eu falei isso, eu quero ter um espaço de bem-estar. Isso que eu quero. É um negócio que estava lá meio adormecido, e quando ela fez essa pergunta, eu falei, eu gostaria de ter um espaço de bem-estar. Porém, a virada de chave não foi romântica, bonitinha, né? Então, como eu disse, eu sempre gostei, me interessava, estudava, mas foi por conta de uma crise de ansiedade e que eu comecei a perceber que eu já não era feliz com o que eu fazia. Eu adorava, sempre gostei muito de trabalhar, eu gostava de onde eu estava, eu gostava do ambiente, gostava do cliente que eu atendia, enfim, era um lugar ali que, tipo, tá tudo ok aqui, né? Mas era um processo que acho que já vinha se desenrolando e por um excesso de trabalho, demandas emocionais, e aquele momento que eu negligenciei um cuidado comigo mesma, né? Então, aquele momento que você sente até necessidade de fazer uma psicoterapia. Foi um momento até que o yoga, que é algo muito importante para mim, eu deixei de fazer. E aí, nesse momento, eu achei que ia morrer, porque eu tive uma crise de parar no hospital. Então, a minha virada de chave não foi por amor. Mas eu acho que, assim, quem tá ouvindo a gente tem essa sensação de que 90% das viradas de chave, nesse sentido, são pela dor, né? Normalmente é uma coisa muito impactante. A gente vai levando, vai empurrando com a barriga, vai deixando, vai se negligenciando em alguma questão, família, ou a você mesma, a uma série de situações, e você entra num lugar de dor. E aí, às vezes vai parar num hospital, às vezes vai... Tem lá o dito, né, o famoso do burnout. E precisa de terapias várias, e estafa, enfim. Por mais que a gente goste, né? Então, dentro do corporativo, acho que existe muito isso. Não é uma coisa do não gostar do que eu estou fazendo, mas é uma exaustão, Exaustão. Uma colocação que vão imputando em você tantos ofícios, né? Tantas coisas, tantas demandas, que chega uma hora você vai abarcando. Uma, porque mulher tem dificuldade de dizer não, né? A gente começa daí. Uma dificuldade natural de dizer não, porque a gente já tem essa questão dentro de casa, inclusive, né? De se colocar... você vai trabalhar fora? Então, mas você também cuida do filho, mas você também cuida da louça, mas você também cuida da roupa, mas esteja linda, esteja magra, igual na Barbie lá, né? Precisa ser magra. Inclusive, não tão magra, mais magra ainda. E tá, Nunca está bom, nunca é suficiente. Exatamente. E aí a gente tem parece uma culpa, né? E aí a gente vai, por conta dessa culpa, pegando coisas para fazer a mais, sempre a gente vai aceitando. E ainda se a gente gosta, aí que a gente pega mais mesmo, né? Mas eu não vou cuidar dos meus filhos, mas eu gosto deles, eu adoro estar com eles. Então tá bom, 3 horas da manhã, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu ainda estou brincando com meu filho. É aquela loucura, né? E o corpo não aguenta, a gente precisa, né, de um tempo, a gente precisa dormir, a gente precisa ter... comer com qualidade. Eu tenho uma questão de mastigação de falta de presença plena na mesa. Eu mastigo errado, ao invés de mastigar, fazer todo o processo, né, do movimento bucal, eu mastigo muito rápido. Isso começou a me dar um desgaste aqui talvez eu tenha que operar a mandíbula. Nossa, olha o nível. Olha o nível que chega. Então, ou seja... A falta de presença. A falta de presença. Não é uma coisa doida? Uma loucura isso? Então, é o quanto a gente precisa... Por isso que a gente precisa realmente fazer para ganhar dinheiro o que faria de graça, mas também ter esse entendimento de que esse fazer não pode ser uma sobrecarga, de que a gente tem que ter uma medida, né?
uma sustentabilidade, né, nesse fazer, né? Exatamente, que acho que tanto a questão de limites, né, da gente saber ali os momentos de trabalho, de descanso, e acho que muito do fazer, de você gostar tanto, que você também tem que ser remunerado por isso, né? Que eu acho que isso é uma questão muito importante. Se você faz tão bem, se você faz com tanto prazer, você vai fazer com excelência. Então, que você também seja muito bem remunerada por esse trabalho, né? Então, acho que isso é muito importante a gente, porque, enfim, principalmente no mundo das terapias, né? Mesmo no mundo da psicologia, né? Eu sou estudante de psicologia, então daqui a alguns anos eu estarei formada. Tem muito essa coisa de que você tem que trabalhar por amor, né? Só que todo mundo tem que pagar boletos. Então, acho que isso é muito importante, da gente fazer com amor, mas ser remunerada por isso, né? Aliás, essa é uma questão que uma vez a Rita trouxe muito claro, né? Porque você pegou um projeto para fazer para uma pessoa para quem você já trabalhou e que a pessoa não conseguia enxergar tanto valor no seu trabalho porque já estava acostumada com o valor que pagava para você lá como CLT, e você falou, não, espera um pouquinho. Agora eu tenho a minha empresa, é um projeto novo e custa tanto. E aí a pessoa fechou. Exatamente, né? Sim, fecharam, exatamente. Como que foi essa história aí? Então, e muito mais pelo formato, porque, na verdade, não só a questão financeira, mas de formato. Eu não tenho a disponibilidade que eles estavam acostumados, então eu precisei remodelar isso, né? Então, foi essa proposta. Olha, hoje eu consigo atender dessa forma, então que tenha alguém que faça o trabalho ali mais operacional do dia a dia e que eu possa contribuir com o meu conhecimento, com aquilo que eu adquiri, né, durante os anos aqui de experiência, todos os anos de experiência de mercado, mais a experiência do projeto em si. Então, de também a gente ter essa visão de poder transformar, né? Então, eu acho que também... Acho que esse processo de autoconhecimento, ele nos leva a isso, do tipo, o que é bom para você nesse momento, né? De repente, você não assumir um compromisso que hoje você não dá conta, porque você muda, que eu acho que essa coisa da atualização, acho que é atualização de identidade, né? Acho que a Elo pode até contribuir bastante com isso, que eu acho que tem essa questão, a gente vai se atualizando, né? Então, aquele... vestido básico que sempre é o seu coringa, um dia ele não serve mais. Um dia você olha e fala, não é mais o meu vestido, eu tenho que trocar esse vestido, né? Então, porque a gente vai se atualizando. Então, um dia cabia e às vezes as pessoas de fora, elas não conseguem enxergar isso. Com certeza. Elas continuam com a visão de como elas te conheceram, de como elas estavam acostumadas, né? Então, eu acho que na minha carreira, de uma forma geral, fui muito levada a isso, que as pessoas tinham essa expectativa e eu estava sempre em busca de atender essa expectativa e não de olhar e falar, calma, esse momento eu não dou conta disso, não me cabe mais. E aí vem as crises de ansiedade, burnout, enfim, porque você começa a assumir coisas que não consegue mais. Elo, hoje, o Momento Educação nosso lá das rainhas foi com você, né? Tava gravado com você. E você fala muito... Ali o tema era criatividade. E você fala muito bem sobre isso. E você provocou um momento ali no grupo, né? Uma reação no grupo de todo mundo começar a colocar o seu mood, o seu momento de hobby... E essa questão do hobby, né? Do que eu faço para o meu lazer, né? Para a minha desconexão com o meu trabalho, o quanto isso impacta e é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria pegar um gancho do que a Rita estava falando e um pouquinho do que você falou com relação a esgotamento. E o que eu percebo aí, agora falando da minha trajetória e observação que eu faço de algumas pessoas que eu conheço também, que migraram desse mundo CLT, de ser empregado dentro de uma empresa, para ter uma empresa e ser o chefe, vem muito dessa mudança, né, interna também. Não só já eu pego muitas coisas para fazer, mas principalmente de eu não cabo mais aqui. Isso aqui não é mais para mim. Tipo, eu evoluí, eu mudei, eu cresci, e isso daqui já não contém mais.
quem eu sou agora. Então, na minha história, na minha trajetória, foi isso que eu percebi. Eu conquistei as coisas que eu queria conquistar, fiz a faculdade que eu queria fazer, estava no emprego que eu tinha planejado estar e me encontrei infeliz mesmo assim. Eu estava na casa que eu queria, no lugar que eu queria, tudo que eu tinha planejado de coisas grandes que as pessoas sonham como um sucesso, eu tinha naquele momento, naquele ano. E foi o ano que eu olhei, parei e falei, ótimo, cresci, mas eu não cabo mais aqui nesse lugar, porque agora eu mudei. Porque todo esse caminho, toda essa trajetória de aprendizado me trouxe para um outro lugar e eu quero mais do que isso daqui. E foi aí que eu mudei, saí, comecei a empreender. Teve questões de saúde, porque sim, impacta na nossa saúde, mesmo que a gente não tenha consciência de como está impactando, mais impacta. E aí teve toda essa mudança de não caber, né? E dentro desse processo de perceber que tinha alguma coisa errada, ir para profissionais que infelizmente não estavam ali adequados para receber a minha demanda, porque, enfim, né? E não ter esse entendimento, eu fui muito atrás de me desenvolver e perceber e analisar com as ferramentas que eu tinha, que não eram de empreendedorismo, eram ferramentas do mundo corporativo mesmo. E foi nesse momento que eu comecei a desenvolver isso de criatividade. E eu comecei a perceber que a criatividade, ela não era só uma questão de, é um talento, eu sou artista, porque eu nunca fui, gente. As duas matérias, né? Não era da que genética. eu era péssima, era educação física e artes na escola. Eu nunca tirava nota boa e nem me exigia muito, porque eu me esforçava, não conseguia. E hoje as duas coisas que eu faço, uma como hobby, é luta, que é na parte de esportes. Sim. E a parte da criatividade, que entrou diretamente no meu trabalho, que tem esse lado artístico, de duas coisas que a princípio não eram o meu ponto forte, né? Então não tem nada a ver com talento, se é seu ponto forte. Se você tira 5 em artes, pode ser que você seja artista no futuro, não tem nada a ver com isso. E aí eu fui entendendo algumas coisas mais técnicas mesmo sobre a criatividade. E essa parte do que você falou de ter um hobby tem muito a ver com isso, de você poder se desprender daquilo que você não vai fazer para ganhar dinheiro, que aquilo você não pode fazer para ganhar dinheiro, senão não é um hobby. E ao mesmo tempo esse hobby vai sustentar para que você faça coisas que você gosta ganhando dinheiro. Não dá para não, eu acho que é insustentável fazer alguma coisa, trabalhar com alguma coisa que você não goste. Eu conheci algumas pessoas que escolheram isso na época que eu era, né, adolescente, estava migrando ali, pensando numa faculdade, que escolheram coisas que elas não gostavam. Eu não gosto de matemática, eu não gosto disso, mas foi fazer contabilidade. Eu não gosto de empresa, não sei o quê, computador, escritório. Foi fazer administração. Ela fez muito bem, trabalhou em grandes empresas e chegou uma hora que não sustenta mais. Então, depois dos 30 anos tem aquela crise e a pessoa já não quer mais fazer isso. E aí eu olhei e falei, nossa, foi muito legal, né? A pessoa teve sucesso, mas não conseguiu sustentar isso, porque não dá para sustentar, né? Então a gente precisa sim fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, uma coisa que a gente goste, de verdade. E a criatividade ajuda nesse desenvolver ali daquilo que você gosta, porque empreender não é só o que a gente gosta, também. Exatamente. Exatamente. E aí, para fazer o que você não gosta, você precisa Tem muita coisa que não gosta, de né? motivação e ser criativo e também saber que até onde é o seu limite, né? Tipo, até aqui eu faço, daqui em diante não precisa ser eu, pode ser outra pessoa e tá tudo bem. Vamos se ajeitar para estruturar uma empresa com que outras pessoas também cooperem ali. Falando em criatividade, a gente já tá chegando no fim. E a gente vai... eu queria que vocês aí, de forma criativa, trouxessem aí uma frase, uma inspiração para quem está ouvindo a gente, para que ela possa pensar sobre ganhar dinheiro com o que ela faria de graça. Vamos lá, tem alguma? Uma frase? Quer que eu fale? Começa que eu tô pensando. Eu não sei se eu vou falar a frase certa, mas é uma frase do Jung e que é mais ou menos assim, que quando você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você desperta. Uau! Né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, olhar para dentro, né? Porque você não gostar, então às vezes você faz uma coisa que você não gosta, porque a gente cognitivamente às vezes acha que trabalho não pode ser algo que você gosta, que
gostar de uma coisa, né? Prazer Precisa ser só prazer. Exatamente. Então, eu acho que é esse olhar para dentro que pode trazer esse caminho, né? Onde está o seu coração, é onde está o melhor caminho. Muito bom. A minha frase vai ser a frase de Pablo Picasso, que arte é furto. Então, se você quer implementar a criatividade, porque a criatividade vai trazer inovação dentro do seu negócio, dentro da sua profissão, independente se você empreende ou não, você precisa dessas referências e você precisa olhar várias referências e pegar algumas coisas delas. Ninguém cria nada do nada, então, sim, não tem problema você pegar, se referenciar em algumas coisas e criar a sua própria identidade ali diante daquilo. Não é um plágio, não tem nenhum problema, ninguém criou nada novo, nem Picasso, então quem sou eu para achar que vou fazer isso, né? E criatividade é uma habilidade para resolver problema. Exatamente. Não é? Então, Exatamente. não é só artístico. Acho que é a grande, né, habilidade da resolver problemas exige criatividade. É isso aí. Agora eu vou falar na minha frase. Sim. Ecossistema Okada, sua equipe empresarial, porque quem planta, Colhe! Uhul! É isso aí.